Bom, pessoal, como prometido, estamos aqui com uma convidada mais do que especial, ela que já é amiga nossa, mas eu costumo dizer que ela é amiga de todo mundo que acompanha ela, né? Porque ela é realmente muito transparente nas redes sociais, ela trata todos os seguidores como amigos, ela mantém a vida dela informada e é a nossa primeira convidada do nosso Falei Tá Falado em formato de talk show. É a Débora. Débora, bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu costumo dizer oi, meninas, oi, meninos, mas aí quando é em geral é oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Débora, eu que agradeço demais de você ter vindo e já faz um tempo, né, que eu queria estar conversando com você e porque assim, hoje a gente tem uma visão de empreendedorismo que a gente acha que o empresário está tranquilo. Sempre assim, não, o empresário tem vida boa, tem férias, faz o horário que quer, manda, ganha bem, tem a vida em paz. E você, mais do que ninguém, pode dizer exatamente como é a vida do empresário, que tem problemas familiares, tem que a gente vai falar sobre isso, tem problemas financeiros, problemas muitas vezes até psicológico, que afeta a gente. Tem dia que a gente amanhece bem, eu vejo isso nas suas redes sociais, fala, meninas, hoje eu não estou bem, e eu vejo que você fala muito. E eu queria falar primeiro nesse campo assim empreendedor, nesse campo profissional. Onde que você consegue inspiração para você estar ali sempre buscando trazer o melhor para suas clientes, ter uma visão de que isso pode ser legal, isso vai ficar legal, isso elas vão gostar, e ter sempre aquele ânimo, falar, não, hoje eu acordo, hoje eu vou lá e vou vencer. Ótimo. Então, o empreendedorismo, eu falo que primeiro você tem que amar. Não amar somente a vender, porque o comércio em si você vende. O médico ele vende, o veterinário ele vende, o lojista ele vende, mas você tem que gostar muito de pessoas. E isso eu gosto muito, eu falo que é um dom, né? A minha família, ela não é uma família assim de médicos, vamos dizer assim, a nossa família é toda de comerciante. E é uma coisa assim, e eu ainda brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, pra quem que eu puxei? Porque minha mãe é zero contato de venda, eu que fico intermediando às vezes ali para ela em algumas coisas. Mas o empreendedorismo é você vestir a camisa da sua empresa todos os dias, é você esquecer seus problemas em casa, é você esquecer aquele boleto alto, porque o cliente ele não tá ali só para comprar, ele tá ali para conversar, ele tá ali por você. E nesses anos de comércio, eu posso dizer que o comércio ele é muito além da venda, né? E eu aprendi isso, né? Nós todos aprendemos, né? Na época do Covid mesmo, né? Ali muitas pessoas desistiram, mas muitas pessoas se reinventaram, né? E eu posso dizer para você que naquela época, em nenhum momento eu pensei em fechar a DZ, e vieram ali muitos problemas, né? Como todas as empresas, mas quando um problema como esse que eu estou enfrentando hoje, esse foi o único motivo que eu pensei em desistir. Débora, falando nesse problema que você passou, é algo assim que hoje está acometendo o nosso país, né? Você vê que tem notícias bombardeando a tela do celular de todo mundo com situações desse fato, né? E eu posso falar de mim pessoalmente, porque eu já conhecia a Débora de anos e já acompanhava a sua vida pessoal, seus filhos e tudo mais, o seu esposo que é gente boníssima. E quando aconteceu o que aconteceu, que eu vi, inclusive eu até comentei com você, que eu vi a notícia, eu falei, não pode, deve ser alguma pessoa que tem o mesmo nome, não pode, eu não acreditei. E aí eu fui, olhei, busquei, eu vi que era, a gente entrou em pânico aqui na redação, que todo mundo ficou bem. A minha esposa, que trabalha com a gente na agência Foco, aquele dia ela não conseguiu trabalhar, e a gente não é nem 1% do que você como mãe sentiu e sente até hoje. E eu costumo dizer que
Ai, Débora, eu sinto a sua dor. Não sinto. Eu não sinto. Eu não sei como é. Espero que eu não saiba. Mas aí volta aquela dúvida. Tanto como mãe, porque você tem aí 2 filhos, você tem um marido, você tem uma vida, você tem sua mãe, e você tem a empresa. Que você falou que na hora tem que esquecer o boleto, tem que esquecer, e você encontra forças, mas a dúvida, como consegue atender uma pessoa com o pensamento viajando, muitas vezes com vontade de gritar, chorando? Como é que você consegue? Eu preciso saber disso. Então, eu perdi o meu filho 12 de dezembro de 2023 e ali depois, passado, nós enterramos ele e logo em seguida a gente voltou. Eu tentei, graças a Deus, eu falo graças a Deus assim, porque eu tenho uma família muito unida que um ia se apoiando no outro ali, então um foi ajudando o outro. Só que daí foi passando um mês, eu já não fui tendo mais força, nem pra fingir mais, né? E eu vi assim que o povo cacerense em si, eu sempre falei isso, eu falei, gente, eu sou de Mirassol, para quem não sabe, e tem, apesar de ser uma cidade vizinha, tem uma diferença muito grande. É visível. Nossa, muito grande. E Cáceres, eu falei, eu gosto de morar em Cáceres porque o povo cacerense é receptivo com os de fora, e realmente é. E com a minha dor, eu percebi que muitas pessoas iam lá na loja, não era pelo meu produto, porque até então eu nem tinha muito produto em vista das outras lojas. Eles iam lá mais por compadecer da minha dor, ou para tentar fazer eu esquecer um pouco o meu problema. E nisso a gente foi tentando, mas daí foi passando o mês, eu não fui tendo mais força. Eu chegava na loja e nisso a minha funcionária tinha saído um mês antes. Aí meu esposo falou, amor, vamos aguentar dezembro, porque janeiro e fevereiro é mais parado e depois a gente vê o contrato com calma. Mas daí aconteceu isso e daí a gente teve que enfrentar essa dor sem funcionário e com essa dor eu já não estava mais suportando. Eu não abria mais a minha loja. Chegou a ficar dias fechado? Dias. Muitas pessoas às vezes mandavam mensagem, falavam, eu vim aqui, tá fechado. Mas realmente eu não estava querendo nada. E eu falo assim hoje com toda certeza do meu coração que ninguém conhece uma dor, ninguém sabe o que é uma aflição até perder a pessoa que ela mais ama na vida. O meu filho, não é porque era só um filho, o meu filho era uma conexão profunda, porque o Pedro, eu tive ele com 20 anos de idade. O Pedro, ele me fez ser quem eu sou, ele me fez correr atrás dos meus sonhos. Tudo foi por causa do Pedro. O Pedro foi o começo da minha história como mulher. Então, a minha vida toda era voltada no Pedro. E a nossa conexão era muito forte. Eu chego a falar assim, quem me conhece, eu era até uma mãe paranoica, porque eu sempre passava, se ele falava que estava no tereré, eu passava para ver, eu tentava rastrear o máximo possível, porque eu vejo o que está acontecendo no Brasil, não é só na nossa cidade, mas é no Brasil todo, e não é um caso específico. São jovens, mais ou menos da mesma faixa etária, e não tem exatamente um porquê. Ô Débora, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu peço que você não me leve a mal, eu acredito que seja inclusive uma oportunidade de às vezes combater notícias que eu particularmente vi e eu não acredito que seja verdade. Mas eu preciso te perguntar. Alguns noticiários, alguns jornais online e inclusive TV ou rádio chegaram a noticiar
que, como eu já disse, a gente não faz cobertura policial aqui, mas a gente vê, a gente pesquisa, a gente olha. Sim. E chegaram a comentar que tinha envolvimento com facção e inclusive que era usuário. Eu queria que você me falasse, porque eu acredito que tem muita gente assim como eu que tem essa dúvida. Eu queria que você falasse pra gente, se puder. Não, eu falo, eu sou muito de emoção, então dificilmente eu vou esconder o que eu sinto, é nítido assim. O Pedro, ele tinha feito 17 anos no domingo e tiraram a vida dele na terça-feira de noite, então ele tinha acabado de completar 17 anos. Jesus. O Pedro, ele era adventista do sétimo dia, batizado, mas assim como outros jovens, eles não querem vivenciar aquilo que os pais querem, né? O Pedro, ele tinha amizades fora do meio ali da igreja, mas eu e Jefferson sempre cuidando dele, mas também não tendo aquele certo preconceito, né? Porque assim como eu e o meu marido também, nós não éramos da igreja quando jovem, ele também estava passando por esse processo de se descobrir. Eu orava muito pela vida do meu filho, não para ele ter um futuro brilhante, mas eu orava muito assim que ele tivesse um encontro verdadeiro com Cristo, assim como eu tive um dia. Sobre a questão assim da morte do Pedro, se ele era faccionado, foi feito, né, toda ali uma busca policial e o Pedro, ele não era faccionado, não foi comprovado nada que fale assim, ele era faccionado, ele não era faccionado. Não teve a comprovação. E você, como mãe, que chegamos a dizer assim que era paranoico, igual você disse, que acompanhava, você nunca percebeu nada? Não. Então ele não era? Não, ele não era. Inclusive, a morte dele é uma coisa que nos machuca até hoje, porque assim, eu falo assim, porque eu converso com muitas mães, muitas, não da minha idade, mas de todas, porque mães é mãe, então uma mãe acaba conversando com outra mãe e tipo assim, tem mãe que já espera que um dia vai acontecer isso com o filho dela. Não foi o meu caso, porque o Pedro, ele tinha um temor para dentro do nosso lar, ele ia aos cultos conosco, mas também queria estar ali na praça num sábado à noite, mas a gente buscava ele. O Pedro, ele nunca ficou até tarde de madrugada na rua. Mas depois da morte do meu filho, aconteceu de jovens, amigos, virem me falar que o Pedro, ele estava fumando maconha. Então isso para mim, eu falo que eu tive 3 dores com a morte do meu filho. Eu tive a morte, né, do assassinato, eu tive a dor de descobrir algo que era o que eu mais temia na vida do meu filho, era o que eu mais temia na vida como uma mãe, era que o meu filho se envolvesse com droga. Toda mãe tem esse medo, né? E a dor, assim, da impunidade, né? Da gente não saber quem foi, nem o porquê, e é algo que eu e meu marido, nós lutamos todos os dias para não querer saber. Não é por medo, não, é porque nós escolhemos a seguir os princípios cristãos, então nós precisamos deixar isso, se for da vontade de Deus, que a gente descubra, só os policiais vão nos dizer, mas nós não vamos atrás, a gente está aprendendo a viver todos os dias. Hoje eu tô bem, amanhã eu acordo chorando, eu vejo uma voz dele ali num vídeo, e é algo assim... Dizem que melhora, dizem que piora, eu não sei, porque nem no meu pior pesadelo eu nunca imaginei que eu ia perder meu filho um dia. Nunca, 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 nunca. A gente fica até sem palavras, porque realmente a gente, como pai, como mãe, esse é o maior medo. Mas, como eu disse, às vezes... ali naquela vontade de participar de um grupo, de fazer o que os amigos estão fazendo. Como até um vídeo eu vi, né? Os filhos, e aí já serve como um alerta, os filhos muitas vezes têm aquela vontade de ser rebelde, e aí se rebelam com os pais,
mas na verdade não são rebeldes. Na verdade é uma massa de manobra da grande juventude. Todo jovem quer ser daquele jeito, ou seja, muitas vezes ele fuma ali um cigarro de maconha só para poder estar junto com os amigos, para poder divertir com os amigos, ou seja, às vezes acaba querendo se encaixar num grupo. Aí se rebela com o pai, com a mãe, que é quem está ali sempre se preocupando, às vezes numa brincadeira, numa diversão, numa experiência, e o duro é que esse tipo de coisa, a experiência é algo... Inclusive tem uma coisa que depois que aconteceu a gente também ficou assim, muitas perguntas aqui, e eu até conversei com um amigo nosso que é policial, e ele falou o seguinte: a questão não é que estava ou não estava envolvido, a questão é que muitas vezes tem contato com alguém que tem contato com alguém que é procurado pelo crime, e aí estava junto, já viu junto, já teve junto. Esse tipo de coisa também é possível de acontecer com esses jovens, só por ter amizade com um amigo que é amigo de alguém que está envolvido. E eu falo assim que, tipo assim, o Pedro, ele era muito discreto, muito discreto. Assim, com a morte do meu filho, todo mundo fala assim, depois que morre as pessoas falam que ela era boa. Não, mas o Pedro realmente, ele era uma educação assim, que eu falo, aí me dá muita saudade disso, sabe? Porque assim, eu nunca procurei riquezas, mas eu sempre investi na educação dele, principalmente por ser o mais velho. Então o Pedro estudou nos melhores colégios. O que eu podia, eu colocava o Pedro, mas com aquela preocupação de mãe assim, quero ocupar a cabeça dele para que ele não conheça pessoas, né? Porque o mundo está aberto, mas entra muitas dúvidas, eu como cristã, porque assim, eu orava muito para que o Senhor Jesus cuidasse do Pedro, especificamente, porque a mãe, ela conhece o filho que precisa de mais cuidado. E o Pedro, não é que ele precisava de mais cuidado, mas por ser o irmão mais velho, entra essa parte que você falou, que os jovens estão se descobrindo, né? E daí eu falo assim para os pais, principalmente, porque às vezes fala assim, meu filho não me dá trabalho, meu filho é excelente. Os filhos realmente, eles não dão trabalho, mas a gente tem que ficar de olho, porque eu olhava os olhos do meu filho, porque a gente que é mais velha, a gente sabe que quem fuma maconha, eles têm os olhos avermelhados, né? Eu cheirava as roupas do meu filho, eu observava todo o comportamento do meu filho, e eu e meu marido, nós não percebemos isso dentro do nosso lar. Poderia que ele fez ali algumas vezes com alguns amigos, mas independente, nós não observamos nada. Então não pode nem dizer que era um viciado, era alguém que fumava com amigos. Não, o Pedro não era, jamais. O Pedro, isso aí eu falo com toda a convicção de mãe, até mesmo assim, em questão de dinheiro, eu dava o dinheiro para ele, no meu cartão eu sabia onde ele gastava, eu rastreava realmente o Pedro Henrique, eu rastreava ele. Eu falo assim porque é igual fala, as pessoas às vezes têm aquelas dúvidas, mas às vezes não sabe, o pai é o último que sabe, a mãe é a última que sabe. Aqui em casa também é rastreado. A cada gasto que eles têm com cartão, a gente acompanha, gastou qualquer coisa, aparece no celular. Isso é normal, e muitas vezes falo até com certo medo hoje, porque você fala um negócio desse, fala assim, nossa, mas que carrasco, né? Nossa, e a privacidade? Mas é cuidado, é excesso de cuidado, e muitas vezes não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. A diferença é que eu não culpo Deus a isso. Eu aceitei. Pode ser que Deus venha falar ao meu coração daqui 20 anos o porquê disso, mas eu não culpo Deus por isso. Nem cobro uma resposta. Não, eu não cobro uma resposta. Eu aceito, eu estou sofrendo,
minha família tá passando a pior fase, porque se você não tá bem emocional, nada mais vai bem. Nada. Então eu falo assim, que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Sobre a loja, hoje é abril, né? Eu voltei a trabalhar tem menos de um mês, para falar assim, que eu voltei a dar meu bom dia, a vender ali alguma coisa. Isso aí eu tenho acompanhado, eu vejo. Eu só não sabia que ela teve dias de ficar fechada. Isso eu não sabia. Fiquei e eu respeitei o meu momento. Realmente, eu não estava bem. Isso é importante, Débora? É importante, porque inclusive me deram um livro, né, com a morte dele, chama Mulheres Improváveis, né? O que acontece? Muitas de nós fingimos que... muitas de nós quer ultrapassar barreiras. Exemplo, você vê uma pessoa muito bem, né? Aí você quer ficar que nem essa pessoa. Eu quero demonstrar que eu estou bem que nem essa pessoa. Não, eu preciso respeitar o meu Esse momento. comparativo, né? Esse comparativo. E realmente as mulheres têm isso, né? Agora tá na moda mulheres, né, no empreendedorismo, então eu preciso passar isso para a sociedade. Não, eu não preciso passar isso para a sociedade. Eu preciso respeitar o meu momento. Essa é a minha fase. E essa minha fase não define a minha fase de amanhã. É isso mesmo. Não define minha fase de amanhã. Esse momento para mim não tá bom, mas para ela está muito bom. Mas isso não define então, que vai assim, ser sempre assim. O ideal que eu vejo é assim, a gente vê TikTok, Instagram, YouTube, a gente vê muito, hoje tem muito guru, né, que fala a melhor maneira de você resolver sua vida é fazendo isso. Não existe essa receita de bolo, né? Não existe. Às vezes dá até certo, né, ali, mas eu falo que nesse momento, Débora, que eu estou passando, eu respeitei o meu processo, eu fiz um acompanhamento de psicólogo para resolver traumas do luto, porque não foi só o luto, tem coisas que ficou muito nítido na minha mente. Então eu converso com você, aqui eu consigo ver muito nítido o jeito que eu recebi a notícia da morte do meu filho. Então isso hoje eu falo sem chorar, mas é algo que eu lembrava, eu já chorava, porque é algo que me machucava demais, muito. Então hoje machuca, mas você consegue controlar. Sim, graças a esse acompanhamento que eu fiz. Débora, teve um período, eu até noticiei no jornal, porque como você disse, o cacerense ele tem essa vontade, digamos assim, de ajudar quando ele se comove com a pessoa. Eu já vi isso. Eu cheguei a noticiar no nosso jornal que você estava vendendo a loja. E assim como eu tenho certeza que todos que viram a notícia sabem o porquê. O psicológico da gente não aguenta. E hoje eu vejo você trabalhando e tal, e a gente vê que você tem uma vontade de usar o seu trabalho hoje como uma maneira de estar em contato com as pessoas. Mas se tiver uma proposta hoje, você continuaria colocando ela à venda? Você venderia se aparecesse alguém comprando? Eu venderia. Não assim, por que você venderia a loja? Eu venderia a loja porque eu preciso desse tempo, né? Uma loja em si, ela precisa que você esteja ativa todos os dias. Se você não está aparecendo, você precisa que alguém apareça por você. Você precisa estar com a cabeça tranquila para fazer uma compra, para você poder vender. E eu estou precisando realmente desse tempo. Entendi. Então, assim, na verdade você não deixou de vendê-la, você só não está divulgando. Eu só não estou divulgando. Para não ficar aquela coisa cansativa para quem fica me acompanhando ali, né? E para as pessoas verem que independente do que eu esteja vivendo, eu estou ali trabalhando. Aí, Débora, eu vou aproveitar aqui, como o nosso assunto ele fala tanto da situação de mãe que você passou, da família e da parte empreendedora, eu vou até falar alguma coisa aqui que possa esclarecer às vezes a dúvida de alguém. Sim. Hoje, se você vendesse a loja, você ficaria em Cáceres, você iria para outro lugar, você montaria uma outra loja ou é algo que você não quer mais mexer? Eu não quero mais mexer. E assim, a DZ,
muitas pessoas ali perguntaram o preço e tal, né? Aí uma amiga minha até falou assim, ai, deve vir me perguntar, acharam caro e tal, mas assim, as pessoas, ela tem costume de, ah, tá caro, mas a DZ, ela nasceu. Você, né, você me conheceu, ela não Sim. existia, lembra? Eu estive no momento do nascimento dela. Então, você esteve no momento. Meu primeiro cartão de visita foi você que produziu e ela nasceu. Então, ela foi algo assim que realmente ela nasceu, ela foi uma escada. Cada cliente hoje que a DZ tem, ela foi conquistado, ela foi ali trabalhado. Os móveis ali foi pago com muito Você não está suor. vendendo produto, você está vendendo uma marca que virou hoje. Eu tô vendendo a marca que virou hoje. Eu tô entregando a DZ com a carteira de cliente, com os contatos dos fornecedores, ela pronta. A pessoa só tem que entrar lá e trabalhar. Bom, então quando alguém tiver uma dúvida sobre o valor, é só lembrar quanto seria se fosse uma franquia. Porque na verdade é praticamente uma franquia. Você vai pegar o negócio rodando, com tudo organizadinho. Os seus erros, suas falhas, você já superou. Tá lá, carteira de cliente, fornecedores, o que vende, o que não vende, o estilo, como trabalhar, como não trabalhar. Essa parte você já superou. Então é como se fosse uma franquia mais única. Ela já está pronta. Então esse preço tem que ser avaliado nesse quesito. Sim, eu falo que a gente precisa, não só a loja, eu tô vendendo também a nossa casa, né? Porque a nossa casa em si é porque são lembranças, né? É uma casa para uma quantidade X de pessoas que não tem mais, né? Não é nem pelo X, é porque assim, onde tirar a vida do meu filho, você passa pela minha casa, né? Tipo, a minha casa é bem na avenida. Ah, entendi. Minha casa é na avenida, é uma casa de esquina, é uma casa pronta. E tirar a vida do meu filho aí para próximo você dali. ir para casa tem que passar no local todo dia. Não passa, é depois, mas eu mudei para essa casa, meu filho tinha 3 anos de idade, o Pedro. Então a nossa história toda tá dentro daquela casa. Não é assim, o bairro é perigoso. Não é. Ali é super tranquilo. Não, na verdade assim, eu vou até discordar de você falar que o bairro não é perigoso, porque na verdade o país está perigoso. Só que não tem como falar que o bairro A ou o bairro B é mais perigoso. Hoje não, em Cáceres não. Não tem, porque não é porque aconteceu isso ali próximo que eu vou descredenciar, entende? Foi o quê? Mais ou menos umas 3 quadras, 4 quadras de casa? 5 quadras por aí. Eu vou inclusive falar para você aqui, que aqui na redação mesmo, aqui próximo, mais ou menos umas 3 quadras aconteceu aqui. Um assassinato bem parecido. Então assim, não é bairro. Não. É local. Débora, se você não quiser falar, não precisa. Mas talvez seja uma até mesmo para tirar essa dúvida. Quanto que você está pedindo na loja? Qual que é a média de preço? Não precisa falar. Você prefere falar pessoalmente para a pessoa ou pode divulgar aqui? Não é nem questão de não falar. É porque assim, a gente está aberto à negociação. Que assim, para passar um valor, não é que eu pensei no valor, eu vou vender por valor X. Não foi isso. Eu tive que chamar uma pessoa, né, que ela entende dessa parte de, não de imóvel, que é o prédio, mas ali do negócio, do estoque, tudo, e aí foi avaliado em cima disso, né. Porém, eu estou realmente aberta à negociação, porque vai depender do que a pessoa vai oferecer, se vem um carro, se vem um terreno, alguma coisa. Tudo é aberto à negociação. Tá, é mais questão, fica bom para mim e bom para a pessoa. Débora, vou voltar um pouquinho no que a gente estava falando sobre essa problemática que você viveu ultimamente, né? O que você poderia falar hoje, se você pudesse alertar as mães, que tipo de mensagem você poderia dar, que tipo de alerta você poderia dar, tanto para as mães quanto para os jovens? E uma coisa que surgiu aqui numa dúvida, essa sua conexão que você tinha com o Pedro, porque eu sou pai, a gente sabe que não quer dizer que a conexão é mais com um do que com o outro, que ama mais um do que o outro, mas como você disse, uma mãe sempre sabe que o filho tal pode precisar mais ser deficiente em algum tipo de situação, alguma coisa desse tipo. Essa sua conexão, fala um pouco pra gente, de onde você acha que você tinha, por que você tinha essa mais conexão com ele? Será que já era um pressentimento, alguma coisa assim? E dá esse alerta pra gente aí.
Não, não era pressentimento, porque o Pedro, como eu falei pra você, ele era ele era um excelente filho. O Pedro, ele obedecia às regras de casa. O Pedro, ele tinha temor pela nossa religião. Porém, a questão da idade, né? Os adolescentes, eles querem uma outra vibe, né? Que não é nada que a gente queira que eles vivam, né? Eu falo que tem pais que são muito sortudos, porque tem jovens que não passam por essa fase assim, né, de rebeldia, mas a maioria eles querem andar o contramão dos pais. Não é um pressentimento, eu falo que era um excesso de amor, porque eu fui jovem, meu marido foi jovem, né? E eu fui mãe solteira, né? Meu marido me conheceu, o Pedro tinha 2 anos de idade. E eu sempre sonhei em ter uma família. Porque eu fui uma filha de pais separados, minha mãe fez o papel de mãe e pai, então eu senti essa falta. Então eu sempre orava isso ao Senhor e Deus me concedeu. Mas eu cuidava tanto assim do Pedro, talvez para ele não sentir que tinha alguma coisa, aquela coisa de cabeça de mãe, Sim, sabe? sim. Mas é uma coisa que o Jefferson não gosta que eu falo, e realmente quem conheceu a gente fala assim, nossa, eu não sabia disso, porque é algo que nós nunca tocamos. Então quem conheceu a gente, tipo, há 16 anos pra cá, não sabe dessa história, né? E por que eu tô falando abertamente isso? Porque não vejo o porquê de esconder, porque meu marido ele fez um papel excelente, 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 Isso é excelente. notável. Isso é notável. Então, Inclusive eu vi a perca, ele sentiu a perca tanto quanto você. e ele está sentindo. Tem uns dias da semana onde a gente sofre mais, né? É o sábado e o domingo, são os dias assim que para nós é muito difícil. O sábado, porque é o dia que nós vamos para a igreja, é o dia que tá todo mundo em família, em casa, então é o dia que a gente sente muita falta dele. E domingo também é porque o meu marido, ele é diretor do Desbravador, que é algo que tem da nossa igreja, e o Pedro participava, então é algo que para ele é muito difícil. E então essa questão do Pedro não era algo que eu falava, eu sinto que vai acontecer. Não, eu não sentia que ia acontecer nada com o Pedro. É justamente para o medo da mãe dele se sentir menos, porque ele já vinha de algo anterior, né? Isso, algo anterior. Mas eu falo assim, Satanás ele existe na vida de cada pessoa, e o que ele mais quer é destruir lares, é destruir famílias. E eu e meu marido, nós viemos pro evangelho há mais ou menos há 8 a 9 anos atrás. Então Satanás ele perdeu 2 almas, e nisso nasceu mais 3, que foi os nossos 3 filhos. Se incomoda. Incomoda. E o Pedro, Satanás ele sabia onde ia me incomodar, qual era a pedra do meu sapato. Então Seu calcanhar de Aquiles. Então ele quis me envergonhar perante a sociedade. Por quê? Porque eu sou diretora do Ministério da Mulher dentro da minha igreja. Eu sou uma mulher de oração constante, não só para mim, mas para outras irmãs. E ele fez esse rebuliço, mas não só ele, isso foi uma permissão de Deus. Aí você vai me perguntar, mas por que você acha que Deus permitiria essa desgraça na sua vida? Eu não vou saber te responder, mas Deus permitiu. Débora, como a gente já diz, né, aqui não é um podcast, isso aqui é um talk show, é um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Então eu vou até complementar isso aí que você está falando. Na verdade, assim,
no meu ver, tem gente que acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita na salvação, mas não acredita em Satanás. Só que o Satanás, se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus, não tem como você não acreditar. Sim. Inclusive, Satanás é muito mais crente em Deus Realmente. do que qualquer um de nós. É verdade. Então, assim, eu penso, eu partilho do que você pensa, que assim, eu estou assistindo uma série, acho que já pela terceira, quarta vez, indico para vocês, não estou ganhando nada com isso, faço, porque realmente eu gosto e indico para todas as pessoas que estão próximos de mim, a série The Chosen, né, que é os Escolhidos. E nessa série eu já assisti ela já a quarta vez já, e chorando, o tempo inteiro assim. E tem um episódio que eu não sei se você assistiu, você chegou a assistir essa série? Não? Te recomendo. Tem um episódio que fala assim, tem um dos 12 apóstolos, que é o Zelote, ele precisou que o irmão dele fosse curado por Jesus, para poder ele procurar Jesus e virar um dos 12. Aí conta a história e eu nunca tinha visto essa história fora, mas no The Chosen fala, né? E nessa história do The Chosen, ele mostra que esse irmão dele teve que ficar 38 anos tetraplégico, jogado no lixo, na sarjeta, no chão, até que um dia Jesus veio e curou ele e fez o irmão dele virar um dos apóstolos. Ou seja, o que foi mais bonito ali? O irmão que virou apóstolo ou o que ficou 38 anos jogado no lixo para poder fazer a obra de Jesus? Eu dou muito mais valor nesse outro. Sim. Então eu penso assim, posso estar errado, mas eu penso assim, hoje, eu falo, por que Deus permitiu isso? Não sei te responder. Simplesmente parte da obra. Faz parte da obra. Se você vai descobrir um dia, igual você falou, ou não, ninguém sabe. Provavelmente não. Mas você faz parte da obra. Tudo que aconteceu faz parte da obra. Inclusive, eu costumo dizer assim, que não é porque Deus permite, que não é porque existe o mal porque Deus permite. Não. Você é uma pessoa que ora. O seu filho é uma pessoa que tinha a proteção da sua oração e tinha o cuidado de mãe. Mas a pessoa que fez o que fez com seu filho, às vezes não tinha. E essa outra pessoa foi usada. Ah, mas por que o Pedro? Um cara gente boa, um cara de família, um cara isso, cara isso. Às vezes na brincadeira com os amigos fazia, às vezes até fez alguma coisa ali e tal, mas não era uma pessoa que merecia. Mas às vezes a pessoa que fez, às vezes acontece em várias outras situações. A pessoa era uma brecha, a pessoa que estava permitindo ser usada às vezes, né? Sim. Então não é que Deus permitiu, é que existe o livre-arbítrio, né? E complementando sua fala, eu falo assim que você, hoje em dia o que a gente mais vê assim são pessoas ali, esses grandes influencers, eu vou colocar eles que daí as pessoas vão, cada um vão lembrar de alguém aí. Eles colocam louvor no fundo, agradecendo muito a Deus, né, pelas maravilhas que Deus tem feito, mas eu falo assim, que todo cristão, ele deveria receber o não de Deus. Porque assim, você vai falar realmente se você ama Cristo, se você vive aquilo que você prega, é quando você passa por isso que eu estou passando. E continua. E continua. Porque eu tinha todos os motivos para largar mundo de igreja e viver do meu jeito e querer justiça. Mas na verdade, essa terra, ela é passageira. Eu não quero ficar aqui. E eu nunca almejei tanto a volta de Cristo como eu tenho almejado. Antes eu pensava assim, ah não, Senhor Jesus, não volta agora não.
Eu não tô preparada. Ainda tem mais alguma coisinha para viver, né? Eu quero conquistar o que todas as pessoas querem conquistar. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu preciso que Jesus volte logo, porque eu preciso ver aquele rosto lindo de novo. Eu preciso ver o meu filho de novo. E o que garante que Jesus vai ressuscitar o seu filho? Se Jesus não ressuscitar o meu filho, ele vai apagar toda essa dor do meu coração, porque isso está na Bíblia. Eu só não quero sentir essa dor mais, porque essa dor, ela existe e ela é fatal todos os dias. As pessoas viram para mim e falam assim: ai, mas você tem mais 2 filhos. Eu não quero ouvir isso. É inevitável eu não sentir essa dor, porque foi tirado. Você pode ter mais 100. Sim, foi tirado, sem deixar eu me despedir. Eu estava falando com meu filho minutos antes dele morrer. Meu filho, ele saiu por acaso de casa. Meu filho estava estudando para uma prova, portanto que ele deixou o celular em casa. E só saiu como: eu vou ali e já volto. E foi a última vez? Foi a última vez que eu vi meu filho. E até hoje, já se passaram 4 meses. Eu tô sofrendo, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse aguardando um milagre de Deus. A minha fé é tão grande que eu vou falar algo aqui que para muitos vai falar: ela tá doida. Mas depois de eu enterrar o meu filho, eu falei pro meu marido: e se ele acordar lá dentro agora, como nós vamos tirar ele de lá? Porque dói você querer aceitar que Deus falou não pra você. Deus falou não pra mim. Você sonha com ele, Débora? Acho que eu sonhei algumas vezes, 2, 3. Mas nos sonhos, nada assim falando, né, sobre a morte ou quem fez, nada. É mais ele assim, eu querendo... Ele sobreviveu, aí eu falava pra ele: eu preciso te esconder, eu preciso te levar embora daqui. É assim os sonhos, sabe? E daí eu escutei de uma amiga minha, né? Que foi muito assim. Ela me falou: amiga, eu perdi minha mãe, eu tinha 1 ano e pouco, hoje ela tem 30 anos, não sei. Ela falou assim: eu depois de 18 anos que Deus foi falar comigo, porque eu questionava Deus: por que o senhor tirou minha mãe, sendo que eu só tinha 1 ano, minha irmã também ali de colo? Por que o senhor deixou? Porque são perguntas que é inevitável você não fazer para Deus. Por que o meu filho? Por que aquele dia? Por que não de um outro jeito? Por que o senhor permitiu alguém matar o meu filho? Por que não foi no acidente? Eu questiono. É inevitável você questionar. Isso não quer dizer que eu não ame a Cristo. É porque o ser humano, ele é egoísta demais. Ele acaba que é egoísmo. O ser humano, ele é muito egoísta. Então ele só quer receber. Ele só quer receber de Deus. Se Deus não fizer, eu não vou mais servir a Deus, não. Eu preciso continuar mais do que nunca. Débora, o fato de você ter vindo hoje aqui, eu acredito ser uma conquista muito grande, porque tem muita gente que tem dúvida do que aconteceu e como que você tá. E eu confesso que eu sou assim, eu teria vergonha de chegar lá na sua loja hoje, perguntar tudo isso. Eu tô perguntando porque eu te fiz um convite e te falei que ia te fazer perguntas e você não era obrigado a responder, mas eu ia fazer. Então aqui eu me sinto um pouco mais à vontade, protegido por esse microfone. Sim. Mas eu teria vergonha às vezes de perguntar, medo de te ofender, medo de estar sendo entrão. Então eu acho que por você ter vindo aqui hoje,
é uma conquista muito grande para muitas pessoas, que você está se abrindo realmente, apesar de você já fazer muito isso nas suas redes sociais. O fato de você fazer um trabalho também na igreja, eu acho muito importante, porque isso, para as pessoas que estão aí e não passaram por alguma situação desse jeito, você pode estar dando um alerta, ou muitas vezes um consolo para quem tem alguma situação parecida. Agora eu vou mudar um pouco o assunto, eu vou um pouco além. Sim. Hoje o Brasil, eu falo Brasil porque eu até pouco tempo atrás falava muito assim, nossa, Cáceres está perigoso, não tá. Você pega Sinop, por exemplo, está um pouco pior, né? E tem outras situações, tem outros locais, e a gente vai ver que é Brasil. Mas, e aí se você for ver mesmo, supera as barreiras, passa do Brasil, é mundo. Hoje tem muita coisa que é visto como... Eu posso dizer o Covid, por exemplo. O Covid banalizou a morte. Morria, não tem tempo para ter luto, não tem tempo, não existe mais isso. Você perde uma pessoa que você gosta, eu falo porque eu perdi minha mãe, está com 11 anos, mas o meu pai eu perdi, está com 2 anos. Com 2 anos. E a gente trabalha, a gente tem aqui a redação do jornal, mas a gente tem a agência também, que é a minha esposa, que observa mais isso. E assim que meu pai faleceu, a gente vai lá nas redes sociais, coloca luto e tal, mas não tem, as pessoas às vezes estão ali, não te procura, e isso é bom pra gente que é empresário, mas muitas vezes você fala, gente, não é reparando, sabe? Mas você para e fala, ninguém mais tem essa questão do luto, espera um pouco, deixa lá. Então assim, desde o Covid para cá, meio que a morte foi banalizada. E tem algumas questões também que a gente vê, hoje a política está muito, como é que eu posso dizer, muito polarizada, ou é de esquerda ou é de direita, ou é fascista ou é nazista, ou é aquela coisa toda aí, né? E em meio a tudo isso tem algumas políticas que aí, se você quiser falar também, está aberto. Tem algumas políticas que eu particularmente tenho meu ponto de vista, quem me conhece de perto sabe, mas não sou de me expor muito. Mas, por exemplo, a política da liberação das drogas é algo que para mim é algo usado, até digamos assim, pelo inimigo, né, para destruição da família. E assim como tem outras políticas que você vê internacionalmente, aborto, essas coisas, que também envolvem, né, porque o aborto nada mais é do que um assassinato de um ser indefeso. Mas você que passou por essa situação específica, o que você fala pra gente sobre essa questão da liberação das drogas? Eu falo que eu mudei pra cá, eu tinha 17 anos, né? Naquela época já era muito normal, vamos dizer assim, né? Em vista da cidade de onde eu vim, mas tá tudo muito claro. Eu falo assim, depois com a morte do Pedro, eu vi meninos, que inclusive eu conheço as mães, né? Nitidamente assim, fumando maconha na por exemplo. Tranquilamente. Sem esconder. Sem esconder. Então, tá tudo muito normalizado. Os jovens também acabam perdendo, vamos dizer assim, eu não falo nenhum respeito pelos pais, né, que deveria ser só por isso, mas para eles são normal. Aí tem agora o cigarro eletrônico, né, que na minha época não existia. Meu marido fala que existia, mas eu nunca vi. Há 20 anos atrás eu não lembro. Então, os pais vão perdendo mais as forças, mais eu falo... O controle também, né? Controle. E é onde tem que existir mais a fala dentro de casa. É explicar para os filhos. É dentro de casa a situação. É dentro de casa. É tipo assim, é menos ignorância, mais amor, mais amor, mais amor. Quanto mais você bate de frente, mais você dá ele pra rua. Mais amor.
Ah, pai, quero fazer um churrasquinho com os amigos aqui em casa. Faça. Traga todo mundo pra cá. Faça. Faça. Eu, graças a Deus, eu posso falar isso com meu coração aberto mesmo, Eurimar, assim, tanto eu quanto meu marido. Eu não carrego nada assim nas minhas costas. É claro que a gente sempre tenta se aperfeiçoar quando lembra, né? Ah, eu poderia ter feito isso. Não, mas eu abracei muito meu filho, eu beijei muito meu filho, eu falava que eu amava meu filho demais. E ele me respondia. Mas os anos foi passando, eu percebi que aí tem pessoas, né, que assim, tem crenças, né? Existe crenças atrás disso tudo, né? Tem pessoas que falam assim, Deus já estava preparando, não sei. Mas eu amava, eu estava demonstrando a todo momento o amor por ele. Todo momento. Domingo foi aniversário dele, ele tinha passado raiva na gente na sexta. Aí sábado tal, a gente tinha até alugado uma casa pra fazer, né, tal. Falei pro meu marido, nós não vamos mais fazer, porque ele passou dos limites, nós não vamos mais fazer. Só que meu coração de mãe, no domingo, no sábado à noite, depois do pôr do sol, a gente voltou pra loja, porque a gente tem uma empresa de personalizado. E ele ajudava demais. Vamos falar dela aqui, que empresa que é essa? Pantanal Personalizados. E tem Instagram? Tem Instagram. Qual que é? Pantanal.personalizados. E ele estava nos ajudando ali no sábado de noite. A gente ficou lá até meia-noite, eu, meu marido e ele, fazendo caneca, garrafa que tinha que entregar para uma empresa ali na segunda. E ele ali ajudando a gente. Aí a gente saiu, passou numa pizzaria, comemos, aí a gente falou para ele, olha, amanhã a gente vai assar uma carne lá em casa, chama seus amigos. Então eu demonstrei amor pro meu filho assim, todo momento. Eu poderia não ter feito porque ele tinha ali feito uma chateação conosco, mas eu preciso falar para os pais amar mais os seus filhos. Ah, mas eu amo. Ah, briga menos, não. Deixa bem claro para ele que pode acontecer tudo. É para lá que ele tem que voltar. Débora, tem uma coisa que às vezes acontece até aqui com a gente, que a gente tem filhos também, que é aquela famosa assim, né, intuição de mãe. Por exemplo, tem dia que a mãe dos meus filhos simplesmente assim, não tô com um bom pressentimento hoje. Fulano não vai para a escola. E fulano não vai. E pronto, acabou, tá decidido. É assim. Você sentiu alguma coisa naquele dia? Não teve nem... Nada. Sabe que é nada? Pra não te falar que eu não... Eu observava muito ele, né? Rosto, comportamento, se ele tava feliz, alegre, triste, nervoso. Segunda, ele saiu do colégio. Ele estava estudando no SIC esse ano passado, né? Saiu, ele foi pra loja, do jeito que ele foi, ele ficou trabalhando com a gente até de noite. Aí ele saiu, ele mandou um áudio, inclusive eu tenho esse áudio gravado lá no meu Instagram, uma homenagem que eu fiz a ele, que ele fala assim, mãe... Acho que eu vi isso aí. Foi de segunda-feira à noite, que ele falou, mãe, eu vou ali na praça um pouquinho e já vou pra casa, porque a nossa comunicação era daquele jeito, era todo dia, era normal. E minha mãe mora comigo, então minha mãe, quando ele chegava em casa, minha mãe falava, Pedro já chegou, Pedro acabou de sair. Então, já era uma rotina nossa, Pedro chegou, Pedro acabou de sair, ele, quando ele saía da loja, mãe, estou aqui na praça. Era normal, isso era normal na nossa família. E na terça-feira, que foi o dia que ele morreu à noite, eu tava muito pilhada, nervosa, porque tinha uma encomenda que a gente tinha que entregar na quarta, e daí essa encomenda era 200 e poucas copos e não tinha chega aqui em Cáceres ainda. Aí eu fui na rodoviária pra pegar e o cara de lá também, porque dezembro, pensa, tá todo mundo daquele jeito, né, com transportadora. O cara também muito educado, né? Tô imaginando a educação. Muito educada, e aí eu
falei assim pra ele, moço, pelo amor de Deus, vocês têm que atender esse telefone, porque essa rodoviária é longe demais. Aí eu chego aqui e você me fala que não chega ainda. Aí ele já me deu uma de lá pra cá também, sabe? Aí eu já saí e nisso o Pedro me ligando, que ele tava morrendo de fome. No dia que ele morreu, na hora do almoço. E eu nessa rotina. Pá. Aí cheguei lá com o almocinho dele, ele almoçou, ele sentava com a perninha assim, cruzadinha pra almoçar. Trabalhou conosco até 5 horas da tarde naquele dia. Ele virou pra mim e falou, ele já vinha falando, pai, mãe, eu não vou poder ficar até tarde hoje porque eu fiquei de 3 PF e as provas é amanhã. Eu preciso ir estudar. Falei, não, se é pra estudar, tá ótimo. Então você vai, Pedro Henrique. E eu sou daquelas assim que eu falo brigando, mas tipo assim, é amor puro, entende? Eu entendo. Eu falava assim pra ele, então você vai estudar, Pedro Henrique, porque se você me reprovar de ano, eu te mato. Porque eu não tô pagando colégio pra você reprovar de ano e tal. Aí ele foi. Aí ele ligou, mãe. Não, ele ligou, eu coloquei no Viva Voz, cadê meu pai? Quando era remédio, doente, não era eu, era o pai. Pai, aquela Ritalina que tá aqui em casa, eu posso tomar? Pode tomar. Aí de noite a gente ainda tava na loja e tava eu, meu esposo, ele estava em casa estudando pra prova e ele tinha uma namoradinha que estudava com ele, então os dois estavam estudando online, cada um na sua casa. E daí ele todo momento ali, telefone, perguntou da Ritalina, pode tomar, não demorou muito, ele ligou de novo, vão demorar? Fala pra minha avó vir logo que eu tô com fome. E minha mãe tava lá na loja, a gente tinha assim, aí essa encomenda chegou de noite, 6 horas da tarde. A gente veio na rodoviária buscar tal. Nisso, eu vim na loja Seu Luiz 8 horas da noite para comprar um suporte ali pro Durex. No que eu cheguei na loja, eu falei assim pro meu esposo, amor, vai para casa, leva minha mãe, passa na sua mãe para pegar os nossos 2 filhos, porque já tá tarde. E minha mãe estando em casa com as crianças, eu e ele trabalhava até a hora que desce. Como eu estava menos cansada, eu pedi para ele ir, porque como ele trabalha mais ali na parte do computador, então cansa mais, né? Aí ele foi em casa. No que ele chegou em casa, a nossa casa tinha um lugar que guardava a chave quando alguém saía. Ele tinha colocado a chave nesse certo lugar. Então, sinal de que não estava em casa. Não estava em casa. A luz do quarto acesa, o ar ligado e o celular dele carregando. Porque já ia voltar. Porque ele já ia voltar. Aí meu esposo estranhou. Uai, cadê ele? Ele falou que ia estar estudando. Aí meu esposo foi, tomou um banho, minha mãe passou um bife ali pra ele, ele comeu, aí não voltou. Aí tinha uma amiguinha ali do bairro, uma amiga que morava ali no bairro, que quando ele não estava em casa, ele estava na casa dessa menina. Jefferson falou, eu vou passar lá na casa dela, que ele vai estar lá. Aí foi lá. Pedro tá aí? Não, tio. Aí Jefferson associou, se ele não está ali, ele vai estar ali no universitário, na casa do outro colega, que era um colega que dificilmente ele ia, mas que ia. Na verdade, lá ele tem 3 colegas, mas que a gente sabe da casa é só de 2. Aí ele foi, ele não achou. Aliás, não achou não, passou na frente da casa, não tinha ninguém, então era sinal que o Pedro não estava lá. No que ele estava voltando com o carro, ele viu uma movimentação de pessoas e uma sirene ligada. E meu marido terminou de chegar nesse lugar. Meu Deus. Aí meu marido chegou nesse lugar e coincidiu que ele viu um irmão da nossa igreja. E ele falou... Jesus. Mano, o que aconteceu aí? Aí Nossa. Essa pessoa falou assim, acabaram de dar 3 tiros num gordinho.
Aí meu marido desceu do carro, normal, tipo, curiosidade pra ver quem era. Uma vez conhecia. Na hora que meu marido viu, ele reconheceu o Pedro. Jesus. Shortinho listrado, mataram meu filho dentro de um bar. E eu não sei se é um fato isso, mas eu não sei se foi até você mesmo que me contou, se foi alguém que me contou, que na verdade ele entrou no bar já para fugir dos Pra motoqueiros, fugir, né? Que isso. tava atirando. É, isso mesmo. Meu filho, ele foi morto. Passou o motoqueiro atirando, ele correu e entrou Ele dentro do correu bar. pra dentro do bar. E aí, Foi a morte mais aí cruel. ele ligou para você. Não, o ele não Jefferson. me ligou. Aí eu tava na loja, eu tava fazendo os copos, normal. Pai, eu fico imaginando como é que o Jefferson conseguiu te dar essa notícia. Aí ele correu, aí ele viu o shortinho, ele tentou entrar, os policiais já não deixavam, mas daí ele viu que era o nosso filho. Aí ele falou, eu preciso ir lá avisar a Débora antes que alguém avisa ela. A preocupação dele era eu mesmo, ele fala assim, né? E eu tava na loja sozinha, eu tenho mania de trabalhar assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Aí eu tava assistindo um vídeo do Pablo Marçal ali ao vivo e tava fazendo os copos. E daí ele chegou com a minha sogra. Aí minha sogra desceu com uma vasilhinha. Eu associei assim, que eles foram, que ele passou na minha sogra pra ela vir nos ajudar e que aquela marmita era pra mim comer. No que eu abri a porta de vidro da nossa loja, ele falou, amor, mataram o Pedro. Aí eu deitei no chão, eu não aceitei, eu falei, é mentira, é mentira, é mentira. Aí eles queriam que eu fosse pra minha casa, eu não queria ir porque eu não tinha cara pra olhar pra minha mãe. Oh, Jesus. Porque a minha mãe foi a mãe do Pedro. Quem criou o Pedro pra mim trabalhar foi minha mãe. Então eu não queria ir para ver minha mãe, a minha preocupação era minha mãe, mas a minha forma de amor era não querer que ela me visse mal. Porque ali você tinha que ser forte para ela também, porque né? eu sempre tentei ser forte em tudo. Meu Deus do céu. E nessa parte eu não tava conseguindo. Mas Aí, como é que consegue também, né? não. Aí foi chegando outros irmãos lá na loja e a pessoa que nos evangelizou, ele é terapeuta ocupacional, então me ajudou bastante ali com a esposa. Aí no que eu cheguei em casa, tinha mais de 100 pessoas lá já, né? A maioria eram irmãos da nossa igreja e pessoas ali, vizinhança, porque todo mundo ali nos conhecia, mudaram todo mundo na mesma época. E foi assim que eu perdi meu filho. Débora, a gente precisa continuar aqui, apesar de não estar sendo fácil para mim também. Mas eu vou falar aqui para vocês que acompanham a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para ela, que às vezes, assim como eu, não se sente à vontade de fazer, pergunta, pode mandar no direct, pode comentar aqui. Qualquer coisa a gente vê, eu chamo a Débora de novo, ela vem. Ajuda a gente nesse momento aí que a gente quer justamente para que as pessoas entendam não só o que aconteceu com a Débora, porque a cidade inteira ela realmente se solidarizou com vocês, foi visível, mas para que as pessoas também tenham esse aviso de tudo que aconteceu e que pode servir de exemplo. Eu falo para você porque logo depois que aconteceu, tem um símbolo que é feito, que ele é justamente para simbolizar alguns grupos. Sim. Né? Uhum. E tanto o símbolo
de um jeito ou de outro, tem vários símbolos que é associado a alguns grupos. Sim. Então, querendo ou não, serviu também como alerta para tomar cuidado antes de se mostrar. Estou tomando muito cuidado para falar aqui. Antes de mostrar algum símbolo que às vezes não o representa, mas às vezes ofende um grupo A ou B. Sim. Então eu percebi que isso serviu de alerta para muita gente. E eu falo que o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, a sua vida, principalmente ultimamente, ela está sendo de uma certa maneira uma inspiração para as pessoas e um alerta para outras. Eu falo isso porque tem uma outra dúvida que eu vou te perguntar agora, e aí a gente já está finalizando. Diante de tudo isso que todo mundo sabe, todo mundo já acompanhou, não com tantos detalhes quanto a gente tem hoje aqui, mas diante de tudo isso, como que você fala para uma pessoa? Como você faz, você já disse. Como você faz, você já disse aqui. Mas o que você falaria hoje para uma mãe que acabou de perder, para uma esposa que acabou de perder um marido ou vice-versa, para continuar? O que você falaria hoje se tivesse ali diante de você? Primeiro que eu quero falar assim é para as mães tomarem cuidado com as falas, que o seu filho, hoje criança, não define quem ele vai ser quando ele crescer, que todos os cuidados que eu falo é assim, se esse sentido de mãe realmente não se engana. Eu falo principalmente em relação a amizades. Se esse sentido de mãe não se engana. Ninguém leva ninguém a pular de um precipício, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E essa é uma fala que eu falava diariamente pro Pedro. Pedro, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quem são os seus... Quem é as 5 aí da sua média? Poderia estar entrando e saindo, mas eu falava. Eu precisava que ele soubesse disso. E o conselho que eu dou hoje, assim, de não desistir, o que não fez eu desistir, Eurimar, e que não tá fazendo eu desistir, que eu tinha todos os motivos. Ontem mesmo, à tarde, é que a gente fica lembrando de alguns detalhes. Sempre a gente fica lembrando. Flashes. Você tá bem, aí você lembra de um detalhe. Aí você tá bem, você lembra de um detalhe. E hoje eu tenho uma comunhão 10 vezes mais do que eu tinha antes. Ah, mas por quê? É porque tá doendo. Eu preciso do meu Consolador. Não se apegue em pessoas, não se apegue só no psicólogo. Tenha uma comunhão profunda com Deus na sua madrugada. Ai, perdi o sono. Não, amiga, você não perdeu o sono. Você está sendo só acordada para falar com Deus. Você não perdeu o seu sono. Você só foi acordada para falar com Deus. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho falado com Deus. Quando eu quero chorar, eu falo com o Pedro de uma forma assim: eu estou com saudades. Eu não estou proibida de falar assim. Eu não posso só me encaixar no que a religião fala. Eu estou com saudades dele, eu preciso gritar. Ele vai ouvir? Não, porque ele está só dormindo, mas eu estou com saudade do meu filho. Sinto saudade dele, eu vejo nitidamente os dedinhos dele, era dedinho gordinho, assim, sabe? Eu vejo ele assim, era algo assim que quem conhece ele vai lembrar. Então, o que não faz você desistir a enfrentar o luto, porque o luto, ele é uma parte de você que vai junto.
É um sorriso seu que não se encaixa mais em devidos lugares. É aquela fome que você come, você lembra, e ao mesmo tempo que você está comendo, sua lágrima está rolando. Mas o que não faz eu desistir realmente é acreditar que eu vou rever meu filho. E assim, não é uma fala assim, longe. Eu acredito realmente que eu vou ver o meu filho. Então, mais do que nunca, eu preciso andar nos princípios de Deus, mesmo eu sendo carnal e pecadora todos os dias. Eu quero rever o meu filho. Pode ser que isso não vá acontecer, mas é no que eu acredito hoje. Então, em tese, seria: a fé te sustenta. Somente. Não tem outra coisa. É a fé que me levanta todos os dias. Gente, eu estou finalizando com a Débora aqui. Eu vou perguntar para ela se ela tem mais alguma coisa para falar. E já deixo avisado para vocês, mais uma vez, se tiver algumas perguntas, se não quiser colocar nos comentários, mas pode colocar nos comentários também. Se quiser mandar direto aqui no nosso direct, a gente chama ela de novo, a gente faz essas perguntas. Se forem perguntas anônimas, a gente não revela quem vai ser. Pode mandar na redação do jornal Folha de Castros, pode mandar direto no Falei Tá Falado, que a gente vai conversar com ela de novo. Débora, antes da gente se despedir, tem alguma coisa que você queira falar, que a gente não perguntou, que a gente não lembrou? Não, o que eu gostaria de falar assim mesmo para os pais é amar mais os seus filhos, nos mínimos detalhes, porque são coisas que eu lembro assim, é você vestir sua melhor roupa hoje, porque amanhã você não sabe. É você fazer tudo o que tiver para fazer hoje. Talvez para alguns isso vai ser só uma frase bonita, mas realmente ela tem muito sentido. Para você ela tem um peso verdadeiro. Ah, muito. E para os jovens, ame mais os seus pais, porque eles são os únicos que amam vocês realmente. São os únicos que, quando todas as portas se fecharem, vão estar ali com as portas abertas. Meu filho almejava muitos amigos, sabe, Orimar? Muito mesmo. E eu já falei isso mais de uma vez pro meu marido. Eu falei, queria que meu filho viesse aqui só para ver quem está sofrendo pela partida dele hoje, para assim ele poder valorizar mais. E os jovens precisam valorizar mais os seus pais. Mesmo a mãe sendo chata, o pai ignorante, ou a mãe que não liga, entre outros, porque os jovens têm muito dessas falas, né? Mas amor de mãe e pai não tem igual. Não existe. Débora, mais uma vez, eu queria agradecer demais você ter vindo. Amém. Foi muito bom o nosso bate-papo, justamente para a gente estar desenrolando coisas que às vezes estava guardada aí com você também até Sim. hoje. E para mim foi muito gostoso receber a sua visita. Para mim também. Porque faz um tempo que a gente não se vê. Sim. E eu gosto mesmo de você. E eu quero dizer para você, esse microfone aqui é seu, toda vez que você quiser, e se tiver mais pessoas querendo alguma coisa eu vou te chamar. Eu peço desculpa para você se às vezes eu toquei em algum assunto que possa ter te machucado, mas eu agradeço demais tudo que você falou aqui. Amém. E eu me despeço dizendo que, Débora, eu sempre fui seu fã, porque eu sempre vi você, a garra que você tem, eu sempre vi, desde o início, igual você falou, né, desde o começo que eu te encontrei a primeira vez, eu sempre fui seu fã, como empresária, como mulher, como mãe. Mas hoje, depois do nosso bate-papo, entre as fãs você está lá em cima. Amém. Eu sou muito fã seu. Obrigada, né? E te dou parabéns pela força que você encontra, que até agora eu não consegui, você não conseguiu expressar, eu não consegui entender. Eu acho que nunca vai ser visível, vai ser entendível,
mas a força que você arranca não sei de onde. Meus parabéns. Obrigado pela visita. Também, obrigada eu pela oportunidade. Gente, obrigado pela audiência. Qualquer coisa, conta com a gente.